De onde veio a ideia do Passariano? É aplicar fundamentos, né? Sempre existe uma coisa... Eu gosto muito de entender o porquê por trás das coisas, né? Ao invés de seguir, faça isso, depois aquilo, é por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer de formas diferentes para levar para o mesmo objetivo. Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas e hoje temos o grande professor, o mito Luiz Passari. Seja bem-vindo, Luiz. Opa, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, feliz poder compartilhar. Diretamente de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O episódio de hoje é o seguinte, para algumas pessoas o Luiz não precisa de apresentação. Se você está há algum tempo no marketing digital, você já ouviu falar do lançamento Passariano. Se você ainda não ouviu, então você precisa escutar esse podcast para você entender como que essa ferramenta... é o Passari? O que é esse lançamento e como ele pode te ajudar, que a gente está aqui com o criador, que raramente a gente está com um criador de uma... Não, e muito mais que isso, né? O cara, ele fez 7 dígitos vendendo o curso de japonês. Nossa. O cara fez múltiplos 7 dígitos vendendo o curso de japonês e foi a inspiração do Mairo Vergara. Vai tirando. Então, seja bem-vindo aqui, estando com a gente. Ô Vinhas, conta aí que você está contando nos bastidores aí, como que você conheceu o Luiz, então, pra gente começar. Peraí, eu esqueci como eu conheci ele. Não, era dessa história de 2016. História, engraçado. Você ligou que você entrou no grupo. Ah, tá, não, mas não foi como eu conheci ele, eu já conhecia ele. Como você se aproximou eu não te conhecia, dele? quando a gente se conheceu, né? Isso. Eu achava ele muito legal, assim, eu via vários amigos meus falando bem dele, o Sobral falava muito bem dele, o Ladeirinha. E aí ele lançou um bônus de um curso que ele ia dar um acompanhamento, que era da Fórmula. Aí eu já tinha comprado a Fórmula e eu mandei uma mensagem pra ele. Pô, posso entrar aí no seu grupo? Eu já comprei a Fórmula, posso comprar aí só o bônus? Aí ele falou, não, pode e tal. E aí eu fiquei num grupo de WhatsApp com ele, aí fazendo umas calls e vi que ele realmente era uma mente brilhante. Ô Luiz, você tá há bastante tempo no marketing digital, né? Essa história que o Vinhas está contando é daquela... Lá de 2016. Saudosa 2016, época, né? Onde as pessoas faziam lançamentos e tinham os afiliados de verdade, né? O afiliado que botava bônus e tinha competição. Peraí, esse saudosa fale por você, viu? Eu prefiro bem mais hoje. Ah, mas era muito legal essa época que, pra gente que tava comprando ali, né? Ia comprar um produto, tinha 7, 10 afiliados. Ah, tá, a guerra do bônus do afiliado. Ah, tá. Virava uma briga de bônus. Vai comprar o bônus de fulano. Aí o bônus do cara era melhor que o curso. Exato. Aí entrava na lista de várias pessoas, né? Todo mundo mandava sobre o mesmo produto. Pra ver qual era o bônus. Exato. E aí você recebia lá 10 e-mails do mesmo produto sendo lançado, mas cada um com seu bônus. E essa época também era da Lídia R$1, Lídia 80 centavos. Isso eu tenho saudade. Essa é saudade. Isso dá saudade. Né? Conta pra gente então, ô Luiz, pra quem não te conhece aí, como que você entrou no marketing digital? Você começou mesmo com o curso de japonês? Conta um pouquinho aí pra gente conhecer. Bom, o que eu me tornei conhecido, meu principal negócio, inclusive ainda hoje, é curso de japonês online. Programa japonês online, onde... De forma resumida, nós damos aulas de japonês. Ajudamos pessoas a chegar à fluência. Quantos alunos você já teve avançado. de japonês? Nós, mais de 12 mil. 12 mil alunos de japonês. Eu pensei assim, esse cara deve ser foda mesmo, porque eu pensei, eu não conheço ninguém que quer falar japonês e eu não conheço nenhuma pessoa que conhece alguém que quer falar japonês. Então, realmente, assim, e um dia eu fiz essa brincadeira com ele falou assim, não, cara, tem a galera do mangá, você tá totalmente por fora e tal. Mas quer dizer assim, na galera, assim, no geral, né, é muito diferente, por exemplo, de um mega nicho como inglês, né, que é muito mais divulgado. Mas isso é interessante, esse pensamento, porque... Quantas coisas será que existem que a gente não faz a menor ideia? Que, Exato. Assim, a gente não conhece alguém que quer aprender e não conhece alguém que conhece alguém que quer aprender, né? Só que bomba, pode ser né? gigante, bomba. Por né? exemplo, o cara tava falando aqui de Python, né? Eu nem sabia o que era Python. Aliás, não sei até agora, né? Mas ele falou, tipo, o Alon da hashtag, ele tava falando de Excel, de Python, Power BI. Então, sei lá, algumas coisas você até ouviu falar, tipo, Excel e Power BI, mas ele falou que o curso que mais tá bombando é o de Python. É uma linguagem de programação. Só que é uma linguagem de programação. Quem não tem relação nenhuma com tecnologia não faz a menor ideia o que é isso, para que serve, né? Quantas bolhas existem fora da nossa, né? Do óbvio, né? A gente tá na nossa bolha, que é todo o campo de marketing visão. Digital. Não, o campo de visão que a gente tem, né? Tudo que a gente conhece ou já ouviu falar é a nossa bolha, né? Mas existem coisas além disso.
né? Total. E às vezes surpreende essas coisas. Tem muito dinheiro ali, né? E Tem. você já dava aula de japonês presencial antes disso? Dava. Minha história é o seguinte, né? Eu comecei a estudar japonês quando eu era adolescente, por gostar dos mangás, dos animes, dos Dragon Ball da vida, né? Provavelmente vocês gostavam também quando Isso era bomba. adolescente, isso bomba demais. Mas era um hobby, né? Totalmente um hobby, porque... E você nem tem ascendência japonesa, nem Não tenho. Eu tenho um perfil, assim, de quando eu gosto de alguma coisa, eu vou muito a fundo, sabe? É o hiperfoco. Então, você empolga com alguma coisa, você quer cavocar, você quer chegar na deep web do negócio, né? Então, gostando de alguma coisa, acabei inevitavelmente indo pra língua por curiosidade, estuda e vai aprendendo. E aí sim, surgiu a oportunidade de dar aula presencial porque eu desenvolvi essa habilidade. Quando eu entrei na fase adulta, acho que eu tinha 20 anos quando surgiu uma oportunidade de dar aula, que inclusive foi graças a marketing digital também, marketing de conteúdo, sem eu saber que eu estava fazendo. Eu montei uma comunidade no Orkut de estudantes de japonês Ribeirão Preto. E lá eu produzia conteúdo, eu tirava dúvidas, postava coisas, né? E foi por lá que uma funcionária de uma escola de idiomas achou, mandou mensagem e conseguiu um emprego. Aí, ó, já tava Marketing nos de primórdios. conteúdo na época do Produzindo Orkut. conteúdo desde... Produzindo conteúdo. Que ano que era isso? E esse ano a gente tá falando 2009. Caramba. Né? Antes disso eu já tinha blogs sobre vários assuntos, eu era blogueiro mesmo, tudo assunto De que eu assunto empolgava. relacionado a japonês ou... Tive um blog de japonês muito grande, foi nele que eu conheci o Mairo Vergara, porque ele também tinha um Um blog de inglês. de japonês. Ou ele também tinha japonês? Tinha, comoaprenderjaponês.com. E foi... Mas ele dá aula de japonês também? Não, ele nunca deu aula, ele era estudante. Ah, tá. E aí, por ele ter o blog dele e eu ter o meu, aí tinha a blogosfera, né? Você conhece a galera que tem outros blogs. E foi assim que eu conheci ele. Né? Aí, isso a gente tá falando em 2006. E foi você que inspirou ele pra entrar no digital, né? Foi no sentido de, quando eu comecei a lançar meu curso online, eu fui falar com ele, né? E por quê? Porque aí sim, ele tinha um blog de inglês, que ele monetizava de alguma forma, tanto com anúncios, quanto com um e-book que ele vendia lá. E aí eu fui falar com ele. E aí a gente começou a trocar ideia, mostrei o que eu tava fazendo e ele começou, né? Que legal. Aí nisso a gente tá falando já de 2014. Ou Nossa. fim de 2013, Você não me começou a lembro bem. lançar em 2014. 2013. Caramba. Seu primeiro lançamento foi em 2013. Então acho você que foi uma das Só primeiras conheço, turmas só conheço do- você e o Ladeirinha, que Dessa época. que lançaram em 2013. Então você é uma das primeiras turmas do curso Fórmula com o Érico. Sim, acho que é da segunda. Acho E que você é da fazia segunda. lançamento semente nessa época? Eu fui Ou fazer lançamento semente depois, né? Eu comecei já direto no interno, com sequência de vídeos e tudo mais. Porque eu olhava, como eu disse, eu vou a fundo, eu vi as pessoas fazendo, meio que Fazia fui engenharia direto, reversa ali, engenharia andava reversa bala. e tal. Só que eu comecei a dar aula online antes disso. O que acontece? Em paralelo, quando eu fui desenvolvendo minha vida profissional, eu me formei em engenharia de controle e automação e fui trabalhar numa empresa de energia solar, energia fotovoltaica. E nessa empresa, começou a desenvolver um departamento de educação. Cursos presenciais mesmo, ensinar pessoas a instalar sistemas de energia solar, projetar e coisa do tipo. E eu fui caminhando para essa parte de educação. Eu fui o que começou a puxar, tocar esse setor, né? Então fazia cursos presenciais, eu organizava os eventos e até que o dono dessa empresa caiu a ficha nele a questão da EAD, educação à distância. E ele começou a falar, acho que a gente tinha que ter um curso online. E aí eu comecei a estudar sobre curso online. Aí a gente tá falando de 2010. Nossa senhora. Então eu comecei a estudar sobre Tinha nem plataformas de internet curso boa pra online. Eu tava na transmitir faculdade o ainda. EAD. Tava Não, na era bem faculdade. diferente. Os cursos online eram aquelas apresentações meio em flash ainda, que você ia avançando e tal. Eu comecei a estudar. Meio que biloco, sei lá. Aí eu comecei a estudar sobre cursos online, né? Ferramentas, plataformas, tudo mais. Não existia Hotmart, Eduz, nada do tipo. Aí eu caí na plataforma Moodle, que é usada desde muito antes disso por universidades, né? A parte de EAD de universidades, onde o professor disponibiliza o material para os alunos, coisa do tipo, é em Moodle. Então eu comecei a estudar sobre isso e conforme eu ia implementando nessa empresa, eu fui criando o meu, porque eu tinha o conhecimento de japonês, eu ainda dava algumas aulas presenciais, eu tinha como objetivo parar de dar aulas presenciais, porque não é nada escalável e eu já queria criar coisas escaláveis, né? Caiu com a mesma época que eu li o livro do Tim Ferriss. Aí pronto. Aí Trabalho pronto. 4 horas por semana. Aí Vou eu falei, trabalhar quero 4 trabalhar horas. 4 horas por semana. Você Brincadeira, conseguiu mas- alguma vez?
Cara, sim. Cheguei ao ponto. Não de mensurar certinho assim, mas cheguei nesse ponto. De realmente. Mas, cara, é chato. Dá vontade de trabalhar mais. Dá vontade de trabalhar mais. Eu tenho a minha teoria é o seguinte: quem tem condições de chegar ao nível do trabalho 4 horas por semana, tem que gostar de trabalhar pra chegar nesse nível. Aí a hora que chega, você fica entediado. Foi quando você morou no exterior que você ficou trabalhando menos? Você morou um tempo na Irlanda, se eu não me engano? Morei 1 ano na Irlanda. Foi assim, eu tirei 1 ano que eu vivi a vida do empreendedor digital sem limite geográfico. O nômade. Sabe a promessa dos produtos Você digitais? falou, eu quero viver a promessa. Eu vivi a promessa, E aí, como é que Então- foi morar fora? Não, mas vamos só voltar na história. Ele tava contando, você tava lá você tava montando seu curso online e tava trabalhando nessa empresa de energia solar. E aí, qual que foi o... E a gente usava um marketing digital bem tradicional para vender. Do tipo, vamos lá, eu replicava coisa do meu trabalho no meu projeto pessoal e vice-versa, né? Tipo Google Ads e tal. Exato, tinha site, aí tinha página com a explicação do curso, a ementa do Banner. curso, as hora aula, Aula. carga horária do curso, né? E um formulário para o cara preencher e o departamento de vendas entrava em contato, né? E aí fazia Google Ads para isso daí. E eu fazia isso para o japonês também. Trabalhava nessa empresa, fazia isso e fazia em paralelo para o japonês. Então, 2010 até 2013, quando aí surgiu aí o Érico com marketing digital, esse marketing de resposta direta, né, que a gente faz hoje, esse marketing de relacionamento, eu fui tocando dessa forma. Então, eu cheguei num ponto que eu já montava turmas online de 30 alunos, 40 alunos, para cursos de 3 meses, que depois eu oferecia uma continuação por mais 3 meses. E qual que era o ticket nesse, você lembra mais ou menos? Cada turma eu aumentava um pouquinho, mas acredite ou não, a primeira vez foi R$49. O curso inteiro, os 3 3 meses. meses. 3 meses e eu dava aulas aos sábados, né? Acho que era 2 horas de Você duração. trabalhava, obviamente, né, durante a semana. Exato. E assim, era aula ao vivo mesmo, só que pegando todo o material produzido e colocando na plataforma, né? Que eu fui desenvolvendo na época. E assim, eu abria turma de mês sim, mês não, ou dava uns 3 meses até abrir, né? E quando começou a surgir o marketing digital que a gente conhece hoje, aí eu tive um salto. Mesmo antes de fazer lançamento, né? Por exemplo, na época a gente ainda fazia aqueles e-mails marketing, parece um site, sabe? A peça de e-mail marketing, né? Aí eu vi a galera... Eu comecei a acompanhar, acho que a primeira pessoa disso que eu comecei a acompanhar foi o Conrado Adolfo, lembra dele? Ele Nossa, ainda lembro, 18Ps e tal. os 8Ps, né? E ele ainda tá Saudoso forte nessa Ronaldo- parte. Conrado Adolfo. Total. E aí eu vi, começou a surgir aqueles e-mails que era mais pessoal, né? Oi, aqui é fulano, e aí, tudo bem, né? Que parece que é um amigo que tá escrevendo. E eu começou a cair a ficha disso daí. Então, comecei a entender o que é copy, comecei a entender essa parte do relacionamento mais próximo, de não parecer uma marca. Foi aí que eu comecei a mostrar mais o meu nome. Tinha gente que comprava o curso sem saber quem ia dar aula para ele, porque o site era totalmente institucionalizado, né? E não tinha uma foto ali, não tinha nada. Eu acredito que porque o curso era barato, o pessoal comprava mesmo sem saber. É outra época Depois também. começou a ter aquelas suas fotos em Kyoto e tal. Exato. Na verdade, a primeira vez Temos um fã aqui. Cara, eu sou um fã do Fã quando cara. eu comecei a colocar essas fotos que você tá falando, foi assim, porque o primeiro lançamento que eu fiz, eu peguei a grana e fui viajar. Por quê? Porque eu pensei, eu posso fazer de novo depois. É só aplicar. Exatamente. Era o Vida Louca. Mas aí eu fui lá Foi e... muita mudança o primeiro lançamento, assim, foi um choque muito grande, cara, que você Quanto cobrava que você vendeu, você lembra? R$49. Quando o Érico falou pra você cobrar mais caro, você ficou louco. O primeiro lançamento, lançamento mesmo, que dá pra chamar de lançamento, eu acho que foi na casa dos R$14 mil de faturamento. Você Só nunca que tinha faturado tanto. antes disso, cada turma, o máximo que eu já tinha faturado em uma turma era 6 mil. Então foi... Mais que dobrou. Só que esse 6 mil era tipo 1 mês e meio antes. Então, Então deu uma graninha. deu uma Aí você graninha. foi viajar. Ó, sozinho, morando sozinho, Que num ano lugar que foi esse baratinho. primeiro lançamento? 2013. 13? Aí partiu o Japão. Aí partiu o Japão. Mas aí já tira foto, faz vídeo, já começa a criar ativo Claro. o negócio, né? Cara, agora vamos voltar na parte que você viveu a promessa do marketing digital da liberdade geográfica. Como é que foi morar... Você morou na Irlanda, se eu não me engano? Eu morei na Irlanda como base, por assim dizer. Deu um rolê na Finlândia também? Isso, aí fiquei fazendo rolê por ali. Você foi lá ver a essa Aurora biografia, Boreal? né? Deu Não pra fui, chegar não nessa- fui. Porque tem um timing certinho pra Tem você... uma época Só em exata épocas do ano. específicas. Tem Mas- também na Mas Finlândia. foi nessa época que você trabalhou menos?
Ou não? Eu acho que foi um pouco antes disso. Teve 2015, assim. Essa época foi 2016. 2015 eu conseguia fazer 2015 eu fiz o primeiro lançamento de 7 dígitos. E dava pra ficar de boa, assim. Caraca, 2015. É. 2015, 1 milhão era muita grana, né? Era. E aí fiquei de boa, muito tempo. Mas aí começa a bater a vontade de produzir, né? Porque eu sempre fui de produzir coisas, mesmo que não seja profissionalmente, assim. Criar... Igual eu falei, eu tinha uns blogs. Eu tinha os blogs, não vendo nem aquilo... tinha aquilo como Não era pra pensando em ganhar monetizar. dinheiro, né? Nem tinha noção de como ganhar dinheiro. Era só porque eu sempre gostei de pegar as coisas que eu aprendo e resumir e compartilhar. Isso eu sempre tive uma veia conteudista, né? Então eu sempre fui contribuinte em fóruns, comunidades, igual eu falei, comunidade do Orkut. Eu sempre tive essa veia conteudista, né? Então, assim, acho que a vez que eu trabalhei menos foi 2015, mas por pouco tempo aí começa já a dar Ficou entediado. Você já fica entediado e volta a produzir bastante. Aí essa época foi... Aí você decidiu ir pra Irlanda. Eu decidi, mas eu me planejei com certa antecedência, né? Eu vi que o negócio estava nascendo, estava acontecendo, e fazer intercâmbio é um sonho antigo que eu tinha que não foi possível realizar na idade, né, em questão. Então eu me planejei para ficar esse tempo fora. Não foi fazendo intercâmbio, mas foi vivendo fora, conhecendo pessoas de fora, esse tipo de coisa. Você ficou com vontade de morar lá pra sempre? Fiquei. O que te fez voltar? Não sei dizer exatamente. Eu voltei, aí eu conheci minha atual esposa. Ah, então foi a mulher. Contribuiu. Agora, dá pra viver essa vida, esse sonho aí de viajar, morar fora? É verdade esse bilhete? Dá. Essa promessa lá do cara na praia com o computador? Olha, dá. Dá com muito planejamento. Porque assim, é mais barato do que parece. Agora, se quiser ter uma vida num alto padrão fora, aí é complicado, né? Então, sei lá, pessoas sozinhas, né? Ou se ela tem família, mas faz um planejamento com a família e ali quer ter um padrão de vida... Porque, assim, fora do Brasil, em países bem desenvolvidos, né? O padrão de vida das pessoas é tudo meio igualitário, né? Não existe o muito rico e o muito pobre. É mais... É mais Achatado. menor o abismo social, né? Exatamente. As pessoas, sei lá, com empregos melhores pegam o mesmo trem do que as pessoas com empregos não tão reconhecidos, né? Então dá pra viver de boa, né? Dá pra criar com planejamento, tudo mais, é plenamente possível. E aí eu aproveitei, assim, eu fiquei trabalhando remotamente, antes já era remotamente, né? Mas com uma equipe enxuta, você tem que, assim, decidir bem até onde você quer ir, até onde você quer crescer. Porque à medida que crescem responsabilidades, né? Aí fuso começa a atrapalhar, se você tem uma equipe muito grande. Começa a surgir a necessidade de um local para gravação, para coisas assim. Então depende de onde você quer chegar. Qual cidade que você ficava lá? Dublin. E o que você mais, capital. você mais gostou, assim, de morar na Europa? Eu gostava muito de andar a pé, de pegar transporte público, de ir em cafés, trabalhar, né? Então eu ia muito. Todo dia o meu escritório era achar ou um restaurante, ou um café, ou um coworking, né? Chega a ter coworkings gratuitos, né? Por exemplo, na Finlândia tem em Helsinki tem, não sei se ainda tem, na época tinha um coworking mantido pela Microsoft, que era só você chegar e usar. Consumir água, café, sentar lá com internet rápida, snacks, tudo isso. Legal. Né? Mantido pela Microsoft, ela bancava tudo, e ali ela encontrava talentos. Ela encontrava ali, através do networking, projetos Tá vendo? de Porque é isso que a gente tem que startup, fazer, coisas cara. do tipo, né? Montar um coworking na Finlândia e começar a recrutar. Mas muito legal. E assim, Na Finlândia você ficou quanto tempo? não, lá eu só passei mesmo, foi só coisa passear. de uma semana. Mas você precisava gravar vídeo nessa época pro japonês? Precisava. E você gravava como? Gravava na rua mesmo. Uma das vezes que eu fui ao Japão, nesse mesmo ano e no ano anterior, aí tem uma coisa que eu sempre tive em mim, que é, eu fiz uma bateria muito grande de vídeos que eu deixava agendado por muito tempo. E eu faço isso até hoje. Tinha um assim, banco eu gigante. tinha um banco gigante com, eu falo de comprar tempo, né? Você trabalha bastante ali, concentrado numa única tarefa, para isso gerar ativos para você. Porque eu não sou um cara que funciona muito com rotina. Tipo, toda terça-feira tal tarefa, ou toda quarta de manhã tal tarefa, né? Não funciona assim. Então, Seu negócio é meter o louco. tô inspirado para gravar. Então já grava 5, já grava 3, já grava 8, né?
E aí não publica os 8 de uma vez, um por semana. Gravei 8. Se publica um por semana, dá 2 meses, praticamente. Pô, massa. E aí você volta pro Brasil quando? 2017? 2017. E aí quando que surgiu o seu lançamento passariano? Cara, essa que eu ia Conta um pouquinho perguntar. A história. pergunta mais importante desse negócio. Tava aqui esperando. Como já pra surgiu perguntar. o famoso Passari? Como foi pra você ver tantos grandes players usando o seu lançamento? Uau, foi demais. Foi assim... Você já deu essa palestra lá na Craft, eu anotei tudo, mas é legal aí reviver esses momentos aí, tanto que a gente aplica. Acabei de fazer um agora, então conta aí pra gente. O que acontece? Como eu disse, eu já fazia marketing digital, já fazia vendas, né? De alguma forma. Eu não contei nessa história, mas antes disso, minha segunda experiência profissional foi numa agência de desenvolvimento de sites. Então, eu tinha um certo contato ali. Nessa agência, eu fiz Google AdWords, por exemplo, né? Num nível muito mais amador do que é feito hoje. Não era para produtos digitais, era, sei lá, escritório de contabilidade, que a gente montava o site e ele queria fazer anúncio, focado em rede de pesquisa, esse tipo de coisa. Então eu tinha esse background técnico e de marketing digital do que era marketing digital até então. E aí, o que acontece? Para o lançamento passariano, ele não foi inventado assim, vou criar. Ele nasceu no sentido de preciso fazer uma campanha aqui, preciso fazer um lançamento. E fiz do jeito que acreditava que na hora ali era a coisa a ser feita. Então ele surgiu da seguinte situação. Eu estava viajando com a minha esposa, na época não esposa ainda. A gente estava viajando, a gente foi para Portugal e Espanha. E fim de 2017, né? E nisso ela já tinha engravidado. Então a gente o nosso planejamento era ficar 40 dias fora. Só que ela estava com aquelas situações de mulher grávida, muito enjoo, muita sensibilidade a cheiro, falta de ar, né? Tava nisso. Então, não tava legal ficar ali, distante de médico, várias coisas. Então, a gente chegou à conclusão que a gente ia voltar antes do prazo. Nisso, ela não estava se sentindo bem, de fato. Então, a gente começou, o que a gente tem que fazer para voltar amanhã? Ou depois de amanhã, ou depois de amanhã no máximo, né? Isso era entre Natal e Ano Novo. E aí vai lá, vamos pesquisar passagem aérea e tudo mais. Bom, uma passagem só de ida para depois de amanhã, caro pra caramba, para 2 pessoas. E aí, vamos? Vamos. Eu tenho um perfil que eu fico muito puto de gastar dinheiro de forma imprevista. Né? Eu não tenho problema de comprar coisas mais caras desde que eu me planejo. Eu gosto de planejar, pensar, analisar. Então, vai fazer uma viagem, pesquisa a época do mês, mais baratos, dias, tal. Agora, imprevisto, eu fico internamente... Parece que você tá queimando dinheiro. Dói o né? coração. Dói demais. Mesmo que aquilo não vai te falir nem nada, mas é complicado. Aí, beleza, eu falei pra ela, então, o lançamento que eu ia fazer em março, eu vou puxar pra janeiro. E olha que louco, na época, você não lançava em janeiro e depois em março. Sabe, 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano, 3. 2017 já tinha feito 3, né? Parecia muito já. Já era insano, né? Pô, vai saturar a base. Ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Não, beleza. Aí antecipei de março para janeiro, né? Como essa viagem, essa volta era entre Natal e Ano Novo, então cheguei no Brasil, cheguei em casa, em Ribeirão, já tipo 28, 29 de dezembro, e já comecei a trabalhar no lançamento para fazer... Aí eu não vou lembrar o dia exato, mas, sei lá, primeira segunda-feira de janeiro. Pra CPL na primeira segunda, para abrir carrinho na segunda de janeiro, né? E eu não... E olha que louco, nessa época não se repetia CPLs. Ou repetia, mas depois de muito tempo, né? Então, essa possibilidade não passou CPLs, pela cabeça. Aí você fazia 1, depois a 2, depois a 3, aí você voltava para 1. Né? Exato. Como mudou, né? E aí eu fui para essa linha de... Poxa, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou diretamente anunciar a abertura do curso, pensando em pessoas que já estão esperando por um curso. Porque, por exemplo, eu acho que eu não tinha essa consciência de verbalizar isso, mas estava enraizado. Fala-se muito, por exemplo, X% dos seus clientes em potencial estão procurando o teu produto. É o topinho da pirâmide ali, pequenininho. E depois tem lá, 97% do público nem sabe que precisa daquilo. Que precisa daquilo. E aí, a gente mexer com copy, a gente fazer lançamento, é para conversar com essas pessoas, né? Pô, mas aqueles 3%, 2%, 5% que seja, é gente, né? Sim. Tem gente que tá esperando aquilo. Então, eu vou fazer algo para essas pessoas. Eu não vou
convencê-la da oportunidade de, no caso, aprender japonês? Eu vou conversar com quem já está consciente disso e não só está consciente, como está simplesmente esperando a oportunidade de fazer um curso. E aí acontece que para fazer isso, houve um investimento em tráfego muito mais barato. Que é muito menos gente, né? É Você não muito precisa de menos muito gente. dinheiro. Exato. Fica até caro demais se você tentar expandir demais, né? E tinha ali, aparentemente, uma demanda reprimida muito grande e tinha muitas pessoas já altamente conscientes a respeito do produto, né? Então, assim, foi um estouro de ROI. Falando em números, foi R$21 mil investido em tráfego para faturar R$980 mil. Né? Meu Deus. Incrível. Foi assim, explodiu de um jeito que foi Você nem surreal. esperava, né, fazer Não. esse resultado. Cravou Não. seu nome no marketing digital. Você esperava o quê? Uns 100 mil? Você achava que você vendeu uns 100k? É. 5 Não, de a ROI. conta era tipo isso. Se 30 Aí pessoas quando veio, comprar... aí quando 40. veio o 980, você falou assim, nossa, graças a Deus que minha mulher quis voltar pro Brasil. Sabe por quê? O pensamento era exatamente esse, ó. Se vender um pouco, eu pago a minha passagem. Eu reponho, não esperava mais. Era tudo na base da raiva da passagem. Mas o lance é, se não for um lançamento grande, se for pequeno, mas assim, eu ia fazer outro em março, eu faço em abril, faço em maio um clássico, né? E aí faz um a mais. Então era uma coisa com expectativa muito baixa, não de lançamento grande, né? Então, e aí quando deu certo, aí sim, eu já fui pra março fazer outro Passariano. Ah, você já fez outro passarinho? Já fiz. Aí já tinha aquela coisa, né? Pô, você encontra algo que dá certo, então repete. Até saturar, né? Assim, não é até saturar, extrair toda... E vocês aplicam o Passariano até hoje? Aplicamos. E você também, você está trabalhando com marketing digital agora? Me conta um pouco o que está rolando na sua empresa hoje em dia. Quais são os seus planos aí do futuro? O que acontece? O nicho de japonês, ele é igual. Algumas pessoas se impressionam com o tamanho dele, mas ele não é infinito, né? Então a gente chegou naquele ponto de empresa que você não dobra de um ano para o outro, né? É aquela coisa de apertar parafuso, otimizar e ter um crescimento sustentável ali, 10, 15, 20% de um ano para o outro, né? E eu sei que não vai ficar dobrando e tudo mais. Virou uma empresa relativamente estruturada. Então eu comecei a ir para outros nichos. Comecei a buscar outras oportunidades aí. E uma delas foi o inglês, né? O próprio ensino de inglês. E com outra marca, inclusive, né? Não é... Digamos que o público de fora, num primeiro momento, nem vê que é a mesma empresa. Vê depois que vê semelhanças ali. E quando a gente faz o cross-sell, a gente oferece para o público de um para o outro, né? Mas não é uma marca de idiomas. O inglês é uma marca, o japonês é outra, né? Então a gente expandiu para o inglês. Começou a trabalhar... E você mesmo é o expert no inglês? Não. Tem um professor, um expert, e o negócio é centrado na figura dele, inclusive, apesar do portal, das coisas, ter uma marca, que para depois fazer a transição. Então comecei a abrir o braço de inglês. Foi a forma que a gente encontrou de expandir significativamente, né? Ao invés de só ter... A gente viu que no japonês não ia mais dobrar, não ia mais triplicar. Então tem que ir para outras frentes, aproveita a estrutura que a gente criou ali. Eu sempre tive um perfil também de... Por exemplo, a gente desenvolveu uma área de membros própria, nossa própria plataforma, com os recursos específicos ali pro aprendiz do idioma. Então a gente replicou tudo isso pro inglês. Esse foi um dos projetos de expansão. Também temos 2 outros experts que lançamos. Um deles, a gente tem um contrato de confidencialidade. O outro, já cheguei a lançar outro que não temos mais a parceria e agora temos um outro na área de educação financeira. Então comecei a expandir um pouco. Então você criou tipo uma agência de lançamento? Sim, praticamente, né? Não é aquela agência que você contrata para trabalhar junto, é aquela que você encontra a pessoa, o expert, vê que tem sinergia e busca trabalhar junto. Na época você começou a produzir um conteúdo de marketing digital também? Você tinha até um podcast, você tá nessa pegada também? Sim, na verdade eu tô forte nisso agora, né? Tinha essa época do podcast, mas era uma coisa bem hobby, né? O podcast ele era meio de desenvolvimento pessoal, Isso, assim? evolução contínua. Evolução contínua. Ele misturava conceitos de marketing, de O coisas... Lucas tá impressionado Eu como tô eu muito sou seu fã. impressionado que ele sabe toda a sua história, cara. Dá pra ele fazer... entrar no seu lugar do Eu podcast. tô trabalhando pra ser o biógrafo do passado. Se eu errar alguma coisa, corrija aí. Pode deixar, fica Sabe tranquilo. mais da sua vida que a vida do sócio dele aqui do Com Lucas. certeza sabe. Como eu disse, eu tive essa veia conteudista, né? Então, inclusive é uma época de podcast que não era podcast assim, né? Que o pessoal mesclava vídeo com áudio. Era gravar o áudio e botar no SoundCloud lá pra ir pras plataformas, né?
o aplicativo de podcast lá da Apple, né? Nem Spotify o pessoal usava para podcast. Eu ouvia no podcast da Apple. No aplicativo, né? Enfim, tinha essa época que foi aí quando a gente se conheceu, né? Porque eu trabalhei como afiliado e produzi alguma coisa nesse aspecto. Mas assim, eu comecei a expandir para outros nichos, né? Com outros experts, com outras marcas. E começou a bater dentro de mim também eu gosto muito de falar de negócios, né? Gosto muito de trocar ideia a respeito disso. E quando alguém diz que alguma coisa que eu falei e que ajudei fez diferença, né? Eu fico muito feliz. Pô, cara, você foi o único cara que emplacou um lançamento, tipo, o nome do lançamento, Cara, assim, a gente no já mercado. deve ter faturado uns... Nem sei de cabeça, assim, mas... Muitos milhões. Não sei se chega em 8 dígitos, mas talvez chegue perto Não, claro que chega, pô. Só com a Lilian, a gente só fez Passari praticamente. Então, assim, Passariano ajudou muito no nosso faturamento. Que massa. Eu lembro que um dia eu tava com o Sobral e ele falou assim, cara, liguei pro Passari e ver se ele tinha outro sobrenome lá pra dar um gás aí no meu próximo lançamento. Não, e não só o lançamento passariano, mas você foi na Craft uma vez para ensinar sobre o lançamento intensivão, né, que você chamava, que foi uma variação do lançamento tradicional que você criou, certo? É um pouco de cada, né? Assim, por exemplo, de onde veio a ideia do passariano? Aplicar fundamentos, né? Sempre existe uma coisa... Eu gosto muito de entender o porquê por trás das coisas, né? Ao invés de seguir, faça isso, depois aquilo, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer de formas diferentes para levar para o mesmo objetivo. Por exemplo, o Vinhas tem experiência com música, né? Sei lá, se você conhece Scala. E o Passari é do metal também. Total. Você toca? Toco amadoramente, assim, né? De brincadeira no meu quarto. O cara é fã do Blind Guardian. Total, Cara, essa vibe aí. Não sei nem o que é Blind Guardian. Pô, o cara vira professor de japonês porque gosta de anime, mangá, não vai gostar de metal? Não tem. Por isso que o casa Vinhas tem tanto completamente, interesse, né? sabe todas as histórias assim, né? Mas assim, se você entender de escala na música, você conhecer o fundamento ali, né? E aí se você toca dentro da escala, uns melhor, outros piores, mas casa, né? Você consegue chegar naquilo que você quer. Então, eu sempre fui mudando coisas ali, achando formas diferentes de otimizar os resultados, né? Então, o Passariano é um lançamento que você conversa com aquele público mais consciente, aquele que está esperando simplesmente um produto. Imagina assim, nível de consciência do público, né? Imagina que o cara entra numa concessionária de automóveis, né? E o vendedor aborda ele explicando os benefícios de ter um carro. Pô, o cara que entrou lá, você perde essa venda se você começar nisso. No máximo, você fala os benefícios do carro que ele tá olhando, né? E que talvez ele não conheça. Mas o cara entra lá e você começa a falar, sabia que se você tem um carro, você pode, no ar-condicionado, ir da tua casa até o trabalho, né? Ou Seria meio seja, ridículo, né? você está usando uma comunicação que pode funcionar, se você quer convencer alguém a comprar o primeiro carro, você está usando uma comunicação desalinhada com o perfil daquela pessoa. Então, tudo remete a isso, né? O próprio Passariano tô me comunicando com aquela pessoa que... Tem um nível de consciência maior. Tem um nível de pronta pra consciência, comprar, né? ele já está convencido de que ele quer aquele resultado, ele já está convencido de que ele vai ter que fazer um curso, né? Então, você tem que mostrar que a tua oferta é a melhor naquele momento para ele. E não convencê-lo a entrar nesse mundo daquilo que você ensina. E nessa parte de marketing digital, o que você tem feito? Assim, você tem curso também? Você tem mentoria? Como é que é? Hoje eu estou com mentorias num serviço tipo de conselho da empresa. Então, tem, por exemplo, outros idiomas, inclusive asiáticos, coreano, mandarim. O pessoal trabalha comigo, eu sou conselheiro, mentor. E de outros nichos Ninguém também. melhor que você para fazer isso. Eles vieram por causa disso. Chegaram por conhecer o histórico, né? Em nichos assim. Então, hoje eu acompanho empresas, né? Onde a gente discute junto estratégias e resolve situações do cotidiano, tira dúvidas, né? Coisas assim. E gosto muito de produzir conteúdo, então tô com um canal no YouTube, tô com Instagram, não tão ativo ainda, mas mais no YouTube e tal. Gostando de compartilhar. E é isso, com esse tipo de mentoria mais individualizada. Fiquei muito feliz aqui de estar com o pai do lançamento Passariano aqui, o criador. Para quem ainda não conhece ainda o Passariano, você precisa estudar, é uma ótima ferramenta aí para... O Passari ele mesmo.
É uma ótima ferramenta para você gerar uma aquisição rápida da base aí. Como que o pessoal faz para te encontrar e saber um pouquinho mais da sua história, ouvir o que você tem para contribuir com todos esses anos aí de digital? Tem o meu Instagram, Luiz Passari, Luiz com Z, tá? Luiz Passari. Pelo mesmo nome, acha YouTube, né? Tudo onde eu produzo conteúdo. O negócio de japonês, @programa japonês online também. Quiser ver o tipo de conteúdo que a gente publica lá, né? Tá rodando ainda. Vê um passariano? Se quiser ver, esperar o momento de vai acontecer lá, provavelmente, né? E são os principais canais aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e precisando, tamo aí. Esse foi mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. A gente se vê no próximo.